Olá, nós estamos hoje aqui com mais um quadro Com Elas, falando hoje sobre casamento, vida conjugal, e são tantas perguntas e a gente vai tentar responder aqui também, falando um pouquinho do testemunho do nosso casamento para abençoar a sua vida. Lembrando que esse quadro, ele não é baseado em uma opinião própria, mas a base é a palavra de Deus. Nós queremos, com a instrução da palavra de Deus, abençoar você, abençoar o seu casamento, que você seja ricamente, poderosamente enriquecida e abençoada nesse momento com a gente, tá bom? E nós temos aqui, pastora e irmãs convidadas, umas perguntas clássicas sobre casamento. A primeira delas é submissão. O que é submissão dentro do casamento? E essa submissão vale também para o esposo que não é crente, que não é cristão? Tinha certeza que essa era a primeira pergunta, Érica. É interessante como as mulheres perguntam sobre submissão, né? E eu já quero começar aqui falando que é impossível de você falar sobre submissão se você não tiver o entendimento sobre a autoridade, né? E a autoridade, essa pergunta é interessante porque pergunta se a submissão é só para o marido cristão, né? Quando o Senhor estabeleceu na palavra de Deus a hierarquia, o princípio de autoridade, Ele coloca a autoridade geral. Você vê que Deus ele estabelece a autoridade governamental, institucional, a autoridade na educação. Você chega numa sala de aula, quem que é a autoridade lá, né? Geralmente é o professor, ou na escola, o diretor. Eu quero deixar só um texto da palavra de Deus para a gente começar, as meninas vão falar também. Aqui a palavra do Senhor fala em Romanos 13:1, eu amo esse texto, porque ele responde por ele mesmo, né? Não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, toda a autoridade constituída foi Deus que estabeleceu. Então, o marido cristão é autoridade, o marido não cristão é autoridade. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui, que a submissão, ela deve primeiro reportar a autoridade que o Senhor, na sua soberania, Ele delegou, não é? A autoridade dEle para nós seguirmos. E dentro da casa, o marido foi estabelecido, delegado como autoridade. Acho que esse é o ponto inicial, o ponto de partida para a gente responder. Mas eu tenho certeza que a gente tem também alguns testemunhos, né? Depois eu vou falar dos meus, mas no início do casamento, principalmente, eu tive um pouquinho de dificuldade. Não sei quantas meninas, porque eu era uma pessoa muito independente, morava sozinha, mas o Senhor, pela sua graça, né, me trouxe essa revelação. E eu queria também que algumas das duas falassem um pouquinho sobre isso. Eu também tive, né, um pouco de dificuldade, porque por mais que eu casei com um pastor fazendo o meu casamento, eu não tinha revelação, eu não era convertida ainda, não tinha entendimento do que é a palavra submissão. Então eu tinha um entendimento que do mundo submissão ser algo agressivo, colocar a mulher num lugar inferior, né, numa posição de diminuição. Então eu me lembro que eu tive sim muita dificuldade, ainda mais quando a gente casa, a gente tem muitas dificuldades, né? Eu vivia com a minha mãe, né, não tinha pai, então eu tive muita dificuldade de ter uma referência masculina na minha própria vida. Então eu me lembro que quando a gente casou, logo vieram os problemas, né, o Rafael brigando muito, por vários motivos. Então eu olhava para ele e às vezes falava, mas quem que ele acha que é? Para estar exigindo de mim, querer mandar, querer que eu me submeto a ele, sendo que às vezes ele não dá nem o testemunho. E eu sei que foram muitos conflitos que nós tivemos, mas um dia a gente fazendo um curso da igreja, né, que é o curso de casais, os professores falando sobre o papel da mulher, né, que o Senhor a fez para ser submissa ao marido, os meus olhos foram desvendados. Amém. E eu realmente entendi que submissão não é você ser inferior, mas submissão é proteção para o casamento, para a mulher. Verdade, até porque a mulher é a parte mais frágil, né? A Bíblia diz isso. E eu acho que se as mulheres compreendessem a bênção que é submeter, elas submeteriam mais facilmente, justamente por isso. Porque se o homem foi feito para ser o cabeça, quer dizer que o Senhor, lá na frente, toda decisão,
ele vai ter que prestar contas a Deus, né? E não nós prestarmos conta, porque ele que foi estabelecido, né? Até mesmo com relação à responsabilidade do erro, né? Porque, por exemplo, quando nós queremos assumir essa posição, porque nós mulheres temos uma tendência de achar que nós somos a dona da razão, de que os nossos maridos não estão enxergando, né? E que nós, né, que estamos certas. E às vezes a gente quer impor, né, alguma situação. Mas quando você descansa sabendo que o seu esposo é autoridade, que ele está ali, inclusive, à frente da sua família, até a responsabilidade, o risco de tudo é dele. Então você pode andar descansada de que tem alguém conduzindo a sua família. Que tem alguém te protegendo. Eu fui procurar o significado da palavra submissão no grego e significa reconhecer a autoridade de. Então, submissão é você reconhecer a autoridade do trabalho, do chefe, na escola, do professor, e no casamento, reconhecer a autoridade delegada por Deus, que é o seu marido. Falando disso, nós temos uma outra pergunta que também está nesse contexto de submissão, que fala o seguinte: por que tenho dificuldade de submeter ao meu marido e não tenho, às vezes, essa mesma dificuldade em submeter a outra liderança? Olha, gente, já de novo, né? Vou falar aqui. Eu creio que há uma preocupação muito grande, né? Nós que somos mulheres de Deus, que somos nascidas de novo, de não importarmos uma mentalidade mundana, né? De independência da mulher, do feminismo para dentro da igreja. Então, eu acho que esse é um risco muito grande que nós corremos, que infelizmente algumas caem nesse erro, né, de olhar, né, para as atrizes, dessas pessoas que têm grandes influências, que exercem influência e que realmente elas se posicionam com essa identidade de ser alguém independente, né, de ser alguém que, como diz, né, o slogan do feminismo, não sei quantos sabem, mas o slogan do feminismo é: a mulher precisa do homem assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Ou seja, para nada. Então isso é horrível, né? Isso é quando você olha para essa mentalidade mundana e traz para você, para a igreja, isso é algo muito prejudicial, né? Então nós precisamos nos lembrar que nós não andamos no curso desse mundo, mas somos mulheres de Deus, e que quando Deus estabelece uma autoridade, quando você submete ao marido, você está submetendo a Deus. Por quê? Porque foi ele que estabeleceu. Ele delegou a autoridade dele para onde? Para a sua casa. E eu acho que se nós não lembrarmos de nada que a gente falar aqui, e lembrarmos disso, está muito bom. Eu me submeto ao meu marido, me lembrando que eu estou me submetendo a Deus. Aí fica mais fácil. Em Efésios 5:22 fala: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Exatamente isso. Uma responsabilidade, né? Eu também tive um caso bem semelhante. Eu não cresci em lar cristão, mas eu cresci sempre com aquela, né, as pessoas à minha volta sempre me dizendo que eu precisava, né, me posicionar, que eu precisava, né, trabalhar, correr atrás, porque eu não tinha ninguém que correria por mim, independente se eu fosse casada ou não. E quando eu me casei, eu tive muita dificuldade de me submeter ao meu marido, porque, né, eu achava que eu podia resolver todas as coisas, que eu podia, né, dar conta de todas as coisas. E como a Dani falou, quando eu entendi, né, à luz da palavra de Deus, que, né, o casamento ali, o marido, a submissão é proteção para a minha vida, foi aonde realmente eu entrei debaixo desse descanso. E eu pude experimentar, né, desse favor, dessa graça, como é precioso, né, você ter alguém por você. Além de Jesus, você tem, né, o seu marido que está ali, que, né, trabalha por você, que está ali do seu lado, né, ao contrário de que muitas pensam, né, que casamento, que a submissão, ela é uma escravidão, né, diferente de nós, né? Muitas vezes nós, quando nos submetemos, nós vemos isso como proteção. É uma maneira de nós, né, compreendermos, lidarmos com o marido através do nosso companheirismo, da nossa união. Jana, interessante, pastora, porque a pergunta fala, né, por que às vezes eu tenho dificuldade de submeter ao meu marido e não tenho em submeter a outra autoridade? Talvez porque a gente enxergue os defeitos do marido.
Só que eu me lembrei de um texto que está lá em 1 Samuel, que fala aquele exemplo, onde Ana clamava muito pelo filho, e em um determinado momento ela estava ali orando, né? E o profeta Eli, que era a autoridade estabelecida, vira para ela e fala, o sacerdote, e começa a falar para ela, fala, nossa, essa mulher está embriagada. Naquele momento, diante da falha da liderança, da autoridade, ela poderia simplesmente se levantar. Falou, como assim? Eu estou orando, está me julgando. Na verdade, ela teve uma outra atitude, né? Diante da falha da liderança, da autoridade. Submeteu, né? Ela submeteu. E a Bíblia diz que por ela ter submetido, ela entrou no caminho da bênção e engravidou, que foi o filho dela que veio o profeta. E o nosso maior exemplo, né, gente, é Jesus. A palavra de Deus lá em Filipenses fala que ele, sendo Deus, soberano, criador de todas as coisas, não usurpou ser igual a Deus. Assim mesmo que se esvaziou, veio como servo, morreu de uma morte de cruz. Mas sabe o que eu gosto de usar esse versículo? Ele não termina aí. Depois que esse texto fala que Jesus se humilhou, e a Bíblia fala que ele submeteu, né, com 12 anos ele submeteu os seus pais, era alguém que realmente tinha clareza disso, e a palavra fala lá em Filipenses, aquele que, depois que ele veio como servo, serviu, morreu morte de cruz, a Bíblia fala, a quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque antes de você ser exaltado, tem um processo, tem um caminho de quê? De você se humilhar. Submissão é se humilhar, é quando você quer falar, você fica calado. É quando você quer tomar a decisão, você fala, não, eu quero que seja assim, aí você... Então, o começo do meu casamento, eu fazia esse exercício, né? O exercício eu queria falar, eu lembrava de Jesus lá na cruz. Eu falei, não, lá na cruz ele não ficou reivindicando, ai meu Deus, esse prego está doendo muito na minha mão, essa coroa está muito doída. Não, Jesus... Falou, Senhor, que não seja a minha vontade, mas a sua. Um dia, pastora, um dia a senhora me aconselhou, eu com essa questão, né? Eu não, na verdade, gente, uma amiga minha. Ela me aconselhou falando assim, quando você tiver vontade de falar algo pro seu marido, vai pro espelho, se tranca no banheiro e fala pra você mesmo no espelho. E aí eu, nervosa, fechei no banheiro e falava, Vinícius! Eu falava pro espelho, não tinha coragem de falar pro marido. Mas eu aprendi. É interessante isso, né? Você realmente ter essa revelação, né? O Senhor vai honrar, tenho certeza. Entre por esse caminho da submissão que o Senhor vai honrar você. Amém. A ouvinte fez a pergunta, né? Mas por que eu não tenho dificuldade em submeter ou autoridade ou alguma outra pessoa? E eu tinha isso, muito certinha, né? Meu patrão honrava, a minha própria liderança depois que eu me converti, não falava não levantava a voz, não expressava nenhuma assim, indignação ou chateação. Mas na minha casa, quando o Rafael ia falar alguma coisa que me contrariava, eu falava, não vou fazer. E um dia ele me falou, lá na rua, lá na minha empresa, eu sou valorizado pelas pessoas. Eles me veem como uma mãe de Deus, eles me servem, eles reconhecem a minha autoridade. E na minha própria casa, eu não tenho isso. O dia que ele falou, aquilo me constrangeu tanto, que eu fiz uma oração para o Senhor, tenho que honrar minha mãe, tenho que honrar minha liderança, tenho que honrar, né, autoridades, mas a primeira pessoa que eu tenho que honrar é o seu marido. E eu fiz uma oração, sabe, realmente assim, de todo o coração, me ajuda a honrar o meu marido. Eu acho que é isso que falta. Muitas vezes as mulheres falam e esquecem de orar. Fala, Senhor, eu não dou conta. Né? Na hora que eu vi, eu já falei. Na hora que eu vi, eu já estourei. Então, eu acho que nós precisamos realmente ter esse desejo, que é a primeira coisa que tem que ter no coração, de agradar o Senhor, né? De ser alguém que realmente depende de Deus. Então, peça a Deus, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria. Fecha a minha boca quando eu precisar falar. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso com você. Nós já estamos no final, passa tão rápido desse bloco, mas eu quero deixar esse livro, Mulher Aprovada, que nós escrevemos, fala muito sobre isso, e o subtítulo do livro é Como Depender de Deus e Vencer no Casamento, no Ministério e nas Provações. Amém?
que você possa ser abençoado, é para isso que a gente escreve. E também, você que está, né, aí nos vendo, você poderia convidar uma amiga para também se inscrever no canal, ou você mesmo, se você ainda não inscreveu, Marília Pedrosa Play, acione ali o sininho para você receber novas notificações, porque ali a gente tem sempre colocado muitos vídeos de palavras, né, de bate-papo para abençoar a sua vida e que você possa ser realmente tremendamente abençoada com cada bloco do Com Elas. Amém? Um beijo para você.